Para você que acompanha a Rádio CNM, a programação da Confederação Nacional de Municípios, essa é a 25ª Marcha Brasília. Estamos aqui direto de Brasília, no CICB, onde está acontecendo esse grande evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios, que é a Marcha a Brasília em defesa dos municípios, com o tema, esse ano, Pacto Federativo, um olhar para a população desprotegida. E aqui no nosso podcast, temos recebido vários prefeitos, gestores de todo o Brasil, para debater, para conversar, trazendo os seus dilemas, os seus problemas, e a gente conversa aqui, eles abrem o coração e falam, né? E a gente tenta também trazer, junto com a equipe da CNM, as soluções para tantas demandas. E dessa feita, nós estamos recebendo nada mais, nada menos que a Ana Luísa, que é prefeita de Santana do Livramento, é isso mesmo? É isso. Lá no Rio Grande do Sul, né, prefeita? Primeira coisa que eu quero pedir para a senhora, boas-vindas, evidentemente, ao nosso podcast, e que a senhora apresentasse um pouquinho da cidade de Santana do Livramento para o restante do país. Bom, Santana do Livramento, uma região de fronteira com o Uruguai, lá no fim do Rio Grande do Sul, uma conurbação urbana, né, porque somos uma fronteira seca, não tem divisão alguma entre Brasil e Uruguai, a não ser uma rua, se atravessa uma rua e tu está no outro país. Então, ali uma conurbação urbana de aproximadamente 160 mil pessoas. Santana do Livramento com 84 mil habitantes, a cidade símbolo do Mercosul, a capital nacional da ovelha, com um turismo em crescimento, enfim, uma cidade a quem eu já deixo o convite, para quem não conhece. Prefeita, qual a principal dificuldade que a senhora enfrentou quando a senhora pegou a administração pública, quando a senhora viu as contas, a senhora estava dando uma olhada nas contas, quando a senhora olhou aquilo ali, com tanto de compromisso, com tanta coisa que a senhora prometeu na campanha, e aí o dinheiro agora parece que não está dando, como é que a senhora faz? Qual foi a principal pedra de tropeço, ali no calcanhar de Aquiles da senhora? Olha, a pedra mais difícil foi a questão política, né? Cidades pequenas, a gente tem um enfrentamento, um embate político, partidário muito nocivo para o desenvolvimento das cidades, né? Porque alguns, sobretudo cidades menores, no interior, as fronteiras, as cidades vêm há muitos anos com algumas práticas que já não cabem mais hoje. Então, eu não me apresentei completamente, eu sou delegada de polícia, fui eleita numa cidade que vinha, infelizmente, há muito tempo, com vários escândalos de desvios de recursos, enfim. Então, nesse contexto, sem dúvida, minha maior dificuldade inicial foi esse enfrentamento com as velhas práticas, foi justamente estancar aquilo tudo que vinha sendo de más práticas, digamos assim, e, a partir dali, estabelecer uma rotina de trabalho que fosse uma rotina que pudesse colocar, como de fato colocou, porque hoje o Livramento vive, graças a Deus, e ao trabalho de uma equipe maravilhosa, vive uma outra realidade, mas, sem dúvida, nesse primeiro momento, foi esse embate político-partidário de todos os envolvidos, né, todas as executivo, legislativo, os próprios servidores públicos, eles tiveram que entender que a minha eleição, né, que o meu nome vinha com uma proposta diferente, e que a gente precisava colocar essa proposta em prática. Então a gente teve ali um primeiro ano difícil, como acredito que todos os prefeitos, com um orçamento que não é nosso, né, um orçamento subdimensionado para a realidade dos municípios, e aqui eu já deixo, né, a CNM sempre uma parceira, isso é importante se dizer, e eu estava agora numa outra temática, e justamente se destacava muito como a CNM tem a contribuição no desenvolvimento de pautas que são importantes para os municípios e que muitas vezes a nossa população lá na ponta nem sabe o que está acontecendo. Isso é um outro problema do Brasil, né? A população desconhece a sua realidade, desconhece pautas que são importantes para os municípios que estão aqui em Brasília, como se Brasília fosse um universo à parte da nossa democracia, e não é. Muita coisa se decide aqui e se repercute diretamente na vida da população lá de Santana do Livramento. Então, essa realidade, sem dúvida, esse enfrentamento foi a parte mais difícil. Eu sempre pergunto, eu gosto de conversar com prefeitas que são mulheres, e eu pergunto, o que motivou a senhora a entrar na política? Qual foi aquela coisa que falou, olha, eu quero agora entrar na política, tendo em vista que há um déficit muito grande de mulheres na política. Então, qual foi realmente o incentivo que motivou a senhora a entrar nesse embate na política? O déficit é imenso, né? Só em Santana do Livramento mesmo, eu sou a primeira mulher eleita em 200 anos de cidade. Então, e com certeza tinha muitas mulheres com capacidade. Mas, obviamente, uma questão social, uma questão a questão do machismo é uma questão muito presente. Há quem diga que não, ela é presente todos os dias, mas
Mas, naquele contexto lá de Santana do Livramento, eu era uma delegada lá da região, trabalhava em toda a região ali, e naquele contexto, quando veio o convite, ele veio com um pensamento que me fez pensar bastante do tipo, bom, porque eu me lembro perfeitamente, eu disse, não, eu estou super bem aqui, eu estou na minha zona de conforto, estou bem acomodada na minha profissão, amo o que eu faço. E aí um colega meu, médico, que ele disse, Ana, mas se todo mundo que está na sua zona de conforto, se todo mundo que está bem e acomodado na sua profissão se afastar da política, das administrações, a política vai ficar sempre com os mesmos. E a gente vai continuar sempre com os mesmos problemas. E aí, naquele instante, eu fiquei pensando, eu demorei uma semana, pelo menos, para decidir se eu iria encarar. Eu nunca tinha tido contato com a política partidária, eu não tenho familiares na política, eu não tinha, naquela época, tinha um posicionamento político, mas não tinha um partido político. Então, naquele contexto ali, depois de conversar, depois de interagir bastante, eu pensei que acho que eu poderia contribuir, sobretudo naquele cenário, né? Era um cenário de muitas irregularidades, e eu vindo da área que venho, da área com uma questão criminal muito presente, então acho que naquele contexto foi um bom casamento ali, uma delegada de polícia numa cidade com problemas, então não tinha muito como dizer não, e eu realmente acho que as mulheres elas precisam dar esse passo. É muito difícil ser mulher na política, como era difícil, já melhorou muito ser mulher na polícia. Na polícia também é um ambiente machista, mas a política a gente ainda avança muito devagar. Quando a senhora conversa com outras mulheres, às vezes a senhora, evidentemente, toca nesse assunto da política. Qual que é a principal dúvida, medo das mulheres de entrar na política, na opinião da senhora, no contexto que a senhora conversa? Olha, eu diria que pelo que a gente ouve é a exposição, porque a política, infelizmente, ela vem de uma prática de expor tudo e todos, sem medir qualquer repercussão que isso possa ter. E, sobretudo com as mulheres, isso eu falo por experiência própria, Eu vivi isso lá, hoje já muito menos, porque a gente foi construindo uma relação de respeito e de entendimento, mas no início era muito difícil, no início as pessoas elas se davam ao direito de discutir roupa, de discutir festa, de discutir relações, que isso não está no âmbito das discussões públicas, pelo menos não deveria. Então, as mulheres que eu converso, até pela experiência que elas acompanharam comigo, elas, mas se eu aceitar, se eu entrar, vão abrir a minha vida e vão falar o que quiserem. Eu digo, sim, é o ônus de uma pessoa pública, mas, obviamente, que a gente precisa encontrar um meio termo, Até onde a opinião pública, até onde a tua manifestação em relação a mim pode ir, a partir da onde não se deve mais, mesmo eu sendo uma pessoa pública. Então, esse excesso de posição, esse excesso das pessoas acharem que só porque tu é público eu posso dizer o que eu quero, da forma que eu quero. Isso é muito complexo. A gente tem dificuldade de atrair as mulheres, porque as mulheres nós ainda somos um tanto quanto reservadas e gostamos disso, Então, obviamente a gente brinca muito que, como a política é uma instituição muito machista ainda, os homens eles não falam de homens, mas os homens falam das mulheres. Então, em que momento isso é permitido? Em que momento se pode? Então, se socialmente era aceitável, hoje já não é mais. Vivemos uma outra sociedade, deveríamos viver com um outro nível de respeito. Então, as mulheres têm muita dificuldade em enfrentar esse problema. Muito bem. 25ª Marcha. Pergunto para a senhora o que a senhora achou, a impressão da senhora dessa 25ª Marcha, as arenas, qual assunto mais chamou a atenção da senhora aqui nessa 25ª Marcha? A marcha está linda, parabéns, está linda, está de muita qualidade, as arenas técnicas estão ótimas. Os assuntos, é difícil dizer qual é que chama mais atenção, porque em cada arena técnica, a gente, enquanto município, a gente acaba se encontrando com alguma dificuldade, com alguma demanda. Agora eu estava assistindo, que é uma arena importante, que é da questão previdenciária e da questão dos precatórios. Eu diria que, sem dúvida, pelo menos para a minha realidade lá nesse momento, nós já fizemos vários enfrentamentos ao longo dos últimos anos, então e muitas questões que eu tratava nas marchas anteriores, hoje já não é um problema para mim, porque a CNM vem apoiando, eu tenho contato direto com as equipes técnicas daqui, são extraordinárias, nos auxiliam lá na ponta, isso é muito bom, vale a pena, mas eu diria que agora nessa marcha a questão da Previdência, que é uma temática bastante complexa para todos os municípios, e a questão dos precatórios, sem dúvida, sobretudo nesse último ano de mandato, que a gente precisa minimamente deixar as finanças em dia, isso é um problema que tira o sono. Prefeita, nós tivemos aqui a presença maciça do governo federal, veio ministros, veio presidente do Senado, veio presidente da Câmara, e essa presença do governo federal, como a senhora vê todo o governo aqui
estão mais abertos à causa municipalista? Qual a impressão da senhora com a vinda de todo esse contingente aqui de Brasília na marcha? Olha, eu diria que, primeiro, a vinda deles reflete uma relação do próprio Paulo no trato, né? Isso é importante que se diga. O Paulo tem exercido a presidência de forma muito republicana, para além das bandeiras partidárias. Eu não saberia te dizer se isso reflete uma aproximação com a causa municipalista ou uma capacidade de marketing muito grande. Isso aí só o tempo vai dizer. Eu penso que tu te envolver com a causa municipalista é muito mais do que tu vir num evento e falar para um público de 11 mil pessoas. É no dia a dia tu exercitar e no dia a dia tu alcançar coisas aos municípios, porque, como eu disse lá no início, muito do que acontece aqui, 2/3 do que acontece aqui, reverbera diariamente na vida dos municípios. Então, é nesse comportamento que eu prefiro avaliar a vinda do governo federal. Senhora, falando disso, pergunto como é que anda a bancada federal aqui em Brasília com relação às pleitos municipalistas. Quando vão lá, os deputados e senadores estão mais abertos a acatar aquela proposição da CNM, da causa municipalista? Como a senhora vê e enxerga a bancada lá do Rio Grande do Sul? Olha, a nossa bancada tem sido uma exímia lutadora, ainda mais agora, né? O Rio Grande do Sul vive neste exato momento uma catástrofe, a maior catástrofe ambiental do Brasil nós vivemos agora. Praticamente 90% do estado do Rio Grande do Sul vive em calamidade ou situação de emergência, enfim, algo nunca visto no Brasil. E neste exato momento posso falar que a bancada gaúcha tem sido uma parceira dos municípios, uns aqui brigando, outros lá, literalmente no chão da fábrica, atuando. E agora vamos, obviamente, aguardar, e é importante que exista, né? Eu espero que exista essa sinergia entre a bancada gaúcha, as demais bancadas dos outros estados, porque o problema do Rio Grande do Sul hoje é um problema do Rio Grande do Sul, mas a questão climática é um problema Brasil e mundo. Então, em algum momento, esperamos que ninguém mais passe, mas nós precisamos ter esse entendimento plural. E a gente espera que exista essa sinergia das bancadas da Câmara, justamente aí sim com o Poder Executivo, que todos nós sabemos aqui neste espaço, que é o grande detentor dos recursos, é o grande ente capaz de fazer frente a uma situação como a que vive o Rio Grande do Sul. Um legado da sua administração, que a senhora olha e fala, poxa, Responsabilidade. Temos uma gestão muito responsável. Então, acho que, e para Santana do Livramento, eu diria que é um excelente legado. Um apanhado geral da sua administração, o que a senhora diria, fazendo uma reflexão, digamos assim, nessa 25ª marcha, o que a senhora diria? Olha, eu diria que uma administração muito rica de experiências, uma administração que tem se preocupado muito com as pessoas, que nós temos nos preocupado muito em dar respostas, em sermos efetivos, né? As pessoas não querem esperar mais, as pessoas não têm mais elas não têm mais a paciência de aguardar a solução do seu problema. É óbvio que sempre teremos problema, mas o importante é que nós temos uma administração comprometida em alcançar o resultado, mesmo que o resultado não seja aquele que a população quer naquele momento, mas nós não ficamos omissos e ela não fica sem uma resposta. Muito bem. Pergunto a última pergunta para a gente encerrar. Fogo. Exatamente, quase isso. Última pergunta para a gente encerrar. Um desejo do coração da senhora para a Santana do Livramento, que está na ponta da caneta, que a senhora ainda não conseguiu, mas que é algo que arde no coração e que a senhora deseja implementar e fazer ainda. Olha, eu diria, o que eu desejo para Santana do Livramento é que ela se conheça. Conhecimento é uma palavra importante, porque na medida em que as cidades se conhecem suas dificuldades, elas não são mais ludibriadas por um discurso político-partidário, por um discurso ideológico ou demagógico. Não, elas serão levadas e conduzidas por pessoas que tenham condições de fazê-lo. Então, o que eu desejo realmente para a cidade é conhecimento. Muito bem, batemos um papo aqui com a nossa colega e prefeita lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Ana Luísa. Prefeita, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, batido esse papo conosco aqui. Espero que realmente o conhecimento que a senhora trouxe, que a senhora adquiriu aqui, seja de grande valia para a sua administração, não só para a administração, mas para a vida privada também, todo esse network que a senhora encontrou aqui e conversou, possa ser realmente atendido e colocado lá na ponta onde o munícipe precisa, né? Que foi depositado toda a confiança na senhora, na urna, e que a senhora realmente possa estar para e passo com a sua população. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e até a próxima. Obrigado, prefeita.
Pode vir. O podcast da 25ª Marcha da CNM.